Bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Eu sou o pastor Juvair de Oliveira. Antes de tudo, te peço que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu like, sempre visite o nosso canal, acione o sininho de notificação para que quando nós postarmos um vídeo, o YouTube possa te notificar. No entanto, se o YouTube não te notificar, visite o nosso canal, pois nós sempre estaremos postando vídeos que edificam vidas, tá bom? O vídeo que você vai ouvir é sobre as vespas assassinas. As vespas assassinas chegaram na América. E agora? O que fazer? Após a vinheta, fique com o vídeo. O ano de 2020 tem sido um ano terrível. Desde o seu início, nós tivemos, a princípio, lá no início de janeiro, já um ataque dos Estados Unidos ao general iraniano Qasem Soleimani, causando uma grande tensão entre os países, colocando em risco a iminência de uma guerra. Isso é terrível. Então, este ano de 2020, ele vem causando muito temor, muito problema, que nós devemos estar atentos e acompanhando aí. Ainda no ano de 2020, meu amado, nós tivemos o surgimento de uma pandemia na cidade de Wuhan, no estado de Wuhan, na China, que alastrou por um período de tempo de 2, 3 meses o território chinês, se espalhou pelo mundo, e, consequentemente, veio chegar no Brasil. Então, se espalhou pelo mundo esse vírus terrível. Você tem um mapa aqui onde está mostrando os principais continentes, a Europa, a Ásia, aqui a China, chegando aqui na Austrália, a África menos atingida, Estados Unidos sendo devastado e, consequentemente, a América do Sul chegando no Brasil. Nós temos aqui também um mapa do Brasil, do UOL, mostrando os principais estados onde foi atingido no ano de 2020, por esse vírus que veio da China. Então nós temos aqui a região sudeste, que está sendo mais devastada. Você tem o nordeste também, que está sendo alastrado, a região sul, e a região norte, aqui Manaus, na Amazônia, também passando por esse problema de pandemia. Então veja que esse ano de 2020 não está sendo um ano fácil para ninguém. Ainda no ano de 2020 tivemos aí a NASA demonstrando o aparecimento de objetos voadores não identificados, OVNIs. Essas imagens que você está vendo são imagens oficiais da NASA, que divulgou neste ano de 2020, imagens, me parece que, se não me foge a mente, o ano de 2004 e o ano de 2015, a Marinha Americana gravou objetos voadores não identificados. Então está sendo um ano que vai ficar marcado na história. E veja que agora essas imagens não de teóricos da conspiração, são imagens oficiais da própria NASA, gravado pela Marinha Americana. Então veja que a coisa não está sendo fácil neste ano de 2020. Agora chegou a vez das vespas assassinas. As vespas assassinas, vindo do Oriente, vindo da China, coisa dessa natureza, que tem chegado nos Estados Unidos e está se espalhando pelos Estados Unidos, causando um grande problema, causando temor na população. Veja a reportagem, nós pesquisamos aqui essa reportagem para você estar vendo comigo essa reportagem. No início do mês, as autoridades americanas alertaram a população sobre o aparecimento de uma espécie de vespa mandarina, apelidada de vespa assassina em Washington, nos Estados Unidos. A chegada do inseto causou grande pavor entre os moradores da região, que, além de viverem no país mais afetado pela epidemia, agora estavam diante de mais uma ameaça. O pânico ficou ainda maior após os cientistas alertarem a população: se encontrá-las, corra e nos chame.
O que sabemos sobre esses insetos é que vem assustando diversas pessoas nos Estados Unidos. As vespas mandarinas são as maiores do mundo e pode atingir até 5 centímetros de comprimento. Além do mais, o veneno liberado por seus ferrões pode até matar uma pessoa. Quando a taxa da população de insetos em alta na China em 2013, a espécie matou 42 pessoas em uma única província. Entretanto, para isso, as vítimas tiveram que tomar uma série de picadas do bicho. Então veja, meu irmão, que esse ano de 2020, ele não está sendo fácil para ninguém. As vespas assassinas e as abelhas. O que tem a ver as vespas assassinas com as abelhas? É que as vespas assassinas, elas são devoradoras de abelhas. Como eu disse, elas são naturais do Oriente, da região da China, da região do Japão, dessas regiões aí. E lá as abelhas já encontraram algum tipo de mecanismo que são capazes de se defender dessas vespas assassinas. Já aqui na América, principalmente na América do Norte, as abelhas ainda não encontraram esse tipo de mecanismo para se defender dessas vespas assassinas. Veja que ela tem garras, que essas garras elas cortam a cabeça das abelhas. E veja o tamanho de uma abelha natural em relação a essa vespa assassina. É muito grande, é diferente, ela chega a medir 5 centímetros. Veja que é um tamanho exorbitante. Qual é o grande problema em relação às vespas assassinas e as abelhas entrando em guerra uma com a outra? O problema é que as abelhas, elas são responsáveis pela polinização. As abelhas fazem a polinização nas florestas, é responsável podemos dizer, por nascimento de outras árvores e também são as grandes fabricadoras de mel. Se as vespas destruírem as abelhas, vai complicar. E daqui a pouco eu vou falar sobre Albert Einstein e o que ele falou sobre as abelhas. Quando as abelhas deixassem de existir, os seres humanos teriam grandes problemas. Então veja que nós estamos tendo uma grande dificuldade aí em relação a essas vespas assassinas destruindo as abelhas, causando um grande pavor. Então veja, meu amado, uma reportagem da Record News que aborda essa questão das vespas assassinas. Eu quero que você acompanhe um pouquinho dessa reportagem. Preste atenção. Os Estados Unidos identificaram uma outra preocupação: vespas gigantes asiáticas. A maior vespa do mundo está em solo norte-americano. Com cerca de 5 centímetros, ela foi encontrada no estado de Washington. As vespas gigantes asiáticas foram vistas pela primeira vez nos Estados Unidos em dezembro do ano passado, quando o Departamento de Agricultura de Washington recebeu 2 relatórios de prováveis aparições do inseto. Pesquisadores da Universidade do Estado afirmam que ainda não dá para dizer como os insetos chegaram na América do Norte. Normalmente, as vespas assassinas vivem em florestas e montanhas baixas do leste e sudeste da Ásia. Elas podem atravessar a maioria das roupas de um apicultor e espalhar quase 7 vezes a quantidade de veneno que uma abelha. Cientistas apelidaram a vespa de assassina, porque ela tem um apetite voraz por colmeias, que podem ser destruídas em poucas horas. A chegada delas ao país ameaça a exploração de mel, além de várias culturas que dependem da polinização. As vespas são mais agressivas no final do verão e início do outono. Com um grande exército, elas atacam colmeias, matando abelhas adultas. O ciclo de vida do inseto começa em abril, quando as rainhas saem da hibernação, se alimentam de seiva e frutas das plantas e procuram por tocas subterrâneas para construir os ninhos. A toxina liberada por esse inseto gigante pode matar uma pessoa que recebeu várias picadas, mesmo que não tenha alergia. Então veja, meu amado, que a situação é complicada. Essas vespas, elas vêm causando terror
e preocupação. Essa reportagem da Record News está mostrando isso, que essas vespas elas estão causando muitas preocupações, principalmente entre os apicultores norte-americanos, porque elas causam destruição das abelhas. Então, é uma coisa muito séria que deve ser levada em consideração diante desse problema que nós estamos vendo. Albert Einstein e as abelhas. Como eu disse, Albert Einstein ele proferiu algo muito importante sobre as abelhas. Você tem a imagem aí de abelhas mortas e a foto do Albert Einstein tirado lá do Pensador, revista O Pensador. Então Einstein ele falou algo que é muito importante sobre a existência das abelhas e a existência dos seres humanos. Veja o que Einstein falou. Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. Essa frase ela foi atribuída a Albert Einstein. Então veja que as abelhas elas estão realmente ligadas sobre a questão da polinização da flora, da floresta, de animais, da fabricação de mel, é muito importante. Então agora, com a chegada dessas vespas assassinas, vespas mandarina, vindas do Oriente, tem causado um grande problema para as autoridades que estão procurando neutralizar a ação dessas vespas assassinas, não só nos Estados Unidos, mas elas já tinham chegado também no Canadá. Aqui na América do Sul ainda não temos registros de vespas assassinas. Se chegar aqui também, teremos aí um grande problema que temos que enfrentar. Diante desta problemática que nós estamos trabalhando e passando para o nosso amado ouvinte e o nosso telespectador, surge então uma pergunta: como essas vespas vieram parar na América se elas são naturais do Oriente? Como que elas vieram parar aqui? E aí vai surgir a teoria da conspiração, que vai dizer, será que elas foram trazidas ou elas vieram por acaso? E surge aí as teorias dizendo o seguinte, que elas podem ter vindo em containers, né? Por acaso, os containers estavam para ser transportados em navios do Oriente para a América, e essas vespas conseguiram entrar de uma determinada forma, fizeram uma espécie de colmeia nesses containers e foram transportadas para a América. Ou de outra forma, pode ter vindo também nesses bonsai que veio direto do Japão. São árvores pequenas que são transportadas também para as Américas, e essas vespas vieram, essas vespas assassinas, ou nesses containers ou nessas árvores que são transportadas em navios. Então são teorias, não se pode afirmar. Como mencionei sobre a teoria da conspiração, tem o noticiário que circulou com a chegada dessa vespa assassina, que circulou pela internet. Teoria da conspiração, não se confirma, é apenas boato, que essa vespa assassina ela teria sido criada em laboratório. Isso é apenas boato. Segundo o que eu andei pesquisando, o que eu vi e o que está circulando, são teorias da conspiração que circulou aos milhões, aos milhares pelas redes sociais, pela internet, dizendo que essa vespa assassina, que essa vespa assassina, destruidora de abelhas, poderia matar humanos. Também não se confirma totalmente que o veneno dela pode matar rato, pode matar um animal pequeno, mas não se confirma, pode matar humano também, mas depende de uma grande quantidade de picadas para que essas vespas possam matar humanos. Não é só assim, dizer assim, uma vespa picou uma pessoa e a pessoa já está morrendo. Não é bem isso, não. Então nós devemos estar atentos. Como eu disse, a teoria da conspiração diz que a vespa foi criada em laboratório, mas isso não se confirma. O que se sabe é que essa vespa ela é natural do Oriente, do Japão, da China, daquela região do Oriente. E que essas vespas assassinas
elas são altamente combatidas pelas abelhas lá do Oriente, que já encontraram o mecanismo para destruir, como já falei no início desse vídeo. Aqui na América, as abelhas ainda não encontraram ainda esse tipo de mecanismo para defesa contra essas vespas assassinas. Mas tem um outro inseto, se eu posso chamar assim de inseto, que eu vou deixar aqui um pequeno vídeo para que vocês possam ver e concluirmos esse vídeo, que combate ferrenhamente e destrói, devora a vespa assassina. Você viu aí? Devorou a vespa assassina por completo, o besouro louva-a-Deus. Então veja que também tem animais, tem insetos que devoram as vespas assassinas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu procurei trazer o máximo possível de informações sobre essas vespas assassinas. Foi uma solicitação dos nossos telespectadores para que nós fizéssemos um vídeo e compartilhasse sobre essa questão das vespas assassinas e como essas vespas assassinas chegaram, qual o perigo que elas realmente podem causar. Então não é motivo para pânico, não é motivo para ficar com preocupação, porque as coisas estão sob controle até o presente momento. O propósito que os apicultores, principalmente dos Estados Unidos, estão fazendo é capturar, ver onde essas vespas estão fazendo colmeia, destruir essas colmeias e, consequentemente, destruir essas vespas assassinas antes que elas venham destruir as abelhas. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem para que ela chegue também a outras pessoas.